estamos neste momento recebendo paz e harmonia, que jorrando do mais alto nos envolve e nos prepara para recebermos os ensinamentos da aula de hoje. Peçamos a Jesus que permaneça conosco, sustentando o nosso aprendizado e as nossas reflexões. Que assim seja, graças a Deus. Olá, seja bem-vindo ao curso Que é o Espiritismo. Estamos na 15ª aula, cujo tema é O Céu e o Inferno. O objetivo dessa aula está relacionado a alguns assuntos importantes. Você tem alguma dúvida acerca de penas eternas? Quer saber acerca de anjos, demônios, diferentes fases evolutivas na vida espiritual? Tem alguma curiosidade acerca da morte e do futuro? Nós vamos trabalhar alguns desses pontos aqui. Essa obra, olha que linda, olha que extraordinária. Foi publicada em 1º de agosto de 1865. E essa obra publicada em 1865, ela é composta de 2 partes. Uma parte teórica e uma parte onde Allan Kardec vai trazer uma série de exemplos. E é importante que alguns dos capítulos que estão publicados neste livro já haviam sido publicados na Revista Espírita, 2 deles. Um relacionado à apreensão da morte e o outro, Onde está o céu? Como eu já havia dito a você, nesta obra, há uma divisão de 2 partes. Nesta primeira parte, uma parte teórica, uma parte onde nós teremos uma série de informações. Kardec, sobre o manto dos espíritos, irá nos trazer informações sobre futuro e o nada, preocupação com a morte, o céu, o inferno, o purgatório, doutrina das penas eternas, há penas futuras, segundo o Espiritismo, e acerca do céu, os anjos, os demônios, a intervenção dos demônios nas modernas manifestações e a proibição de evocar os mortos, que nós encontramos como uma proibição de Moisés lá na Bíblia. Na segunda parte, que é dividido em 8 capítulos, nós temos 66, vejam, 66 manifestações, comunicações mediúnicas, trazendo notícias do plano espiritual sobre o sentimento, como é que os espíritos se sentem lá no mundo espiritual. Comunicação de espíritos que já estão numa evolução classificada como espíritos felizes, espíritos em condições medianas, espíritos sofredores, suicidas, criminosos arrependidos, endurecidos e os que estão em expiações terrenas. Do que se trata esta obra? Já que nós estamos falando na obra O Céu e o Inferno. Esta é uma obra muito interessante porque vai nos mostrar como é que nós encaramos o futuro. E principalmente, nos traz a certeza de que instintivamente sempre tivemos a certeza de que o futuro existe. Se esse futuro existe e se esse futuro está lá, a morte é natural. Como eu tenho esse corpo físico, automaticamente uma hora eu vou voltar ao mundo espiritual. E ao voltar ao mundo espiritual, será que tudo que eu aprendi acerca das penas eternas, acerca de céu, acerca de inferno, é verdadeiro? É totalmente verdadeiro? Você já parou para pensar nessas questões? Principalmente, Kardec vai nos trazer, através dos espíritos, um código penal da vida futura. E ao nos trazer esse código penal da vida futura, nós temos, literalmente,
um apunhalamento nas superstições que geram esses assuntos, que estão por detrás desses assuntos relacionados principalmente à morte. Está preparado? O início dessa obra começa a falar do futuro e o nada. Por que começa a falar do futuro e o nada? Porque existe uma corrente filosófica chamada materialista que prega que não existe futuro, que não existe nada após a morte. Pensa comigo, se não existe nada após a morte, então o que essa doutrina filosófica está nos dizendo é: vamos viver plenamente o presente, não é isso? O que é que representa esse nada, já que não existe nada após a morte? O que é que representa este nada para mim? Pensa comigo, não é a destruição de tudo aquilo que você conhece? Mais ainda, se não existe nada, vamos viver plenamente o presente? Vamos viver plenamente as nossas paixões? Vamos viver plenamente os nossos sentimentos sem me preocupar com o futuro? Afinal de contas, ele não existe para essa corrente materialista. Mas você não vai parar para se perguntar: e os amores da minha vida? E os meus sentimentos? E tudo aquilo que eu aprendi? E a minha família? Perco tudo? Não existe mais nada? Nunca mais vou ver aqueles a quem eu amo, aqueles que me são caros? Isso é consolador? A teoria do nada, se nós analisarmos, e você vai concordar comigo, leva o homem a ser e adotar uma postura muito egoísta. Estimula esse egoísmo, somente eu penso em mim. Eu estou no centro do universo e incentiva esse rompimento desses laços, levando a ideia de que não existe responsabilidade. Posso fazer tudo aquilo que eu quiser, nada vai me acontecer porque não existe futuro. O Espiritismo, o que você acha? Repudia essa teoria? Se repudia, você sabe por que repudia? É aí, querido ouvinte, que nós vamos tratar de outras duas correntes extremamente interessantes. Você já ouviu essa teoria da absorção no todo universal? Essa é uma corrente que está lá no nosso livro Céu e Inferno, que diz o seguinte: cada indivíduo absorve ao nascer uma parcela de um princípio. Esse princípio é o princípio que lhe traz e que lhe dá a vida, constituindo a sua alma, a sua inteligência e os seus sentimentos. Com a morte do corpo físico, este princípio volta ao todo universal e é reabsorvido. Uma das consequências dessa teoria é que se perde a individualidade. A sua individualidade é perdida. E essa absorção do todo universal, ela é diferente da corrente panteísta. O que é essa segunda corrente filosófica chamada panteísta? Olha que interessante. Todos os seres, todos os corpos da natureza constituem a divindade. Então, você é uma parte de Deus. E essa parte de Deus, composta das suas moléculas, compostas de tudo aquilo que você representa, está aqui. Passa pelas suas experiências, tem um período de vivência aqui no nosso planeta e depois você volta ao mundo espiritual. Então você, quando está aqui, parte de Deus, inteligência, vivencia as suas experiências e volta novamente a fazer parte dessa divindade maior que é Deus. Vem, sai de Deus, exerce sua experiência e volta para Deus. Novamente, perde a sua individualidade.
Inconvenientes dessas duas teorias. Primeiro, a perda da individualidade, que eu já falei nas duas ocasiões. Mas não tem só isso. Olha que interessante. Se a alma se perde neste oceano do qual eu saio, como é que nós explicamos aqui, entre nós, o nascimento de alguns gênios? Ou o nascimento de algumas criaturas consideradas idiotas, né, consideradas especiais. Como é que podemos explicar este Deus sem uma qualidade que o diferencie de todos os outros? E olha que coisa mais interessante. Se ele não tem uma qualidade que o diferencie, então não tem comando. Se não tem comando e todos estão sujeitos à lei do progresso, então Deus também se submete à lei do progresso? Se Deus se submete à lei do progresso, o que é que o diferencia de nós? Não é um inconveniente ou não são inconvenientes relacionados a essas duas teorias? Tem mais algumas ponderações. A família não se perde, não se perdeu, né? A comunicação entre essas famílias, e daí a gente começa a pensar, puxa vida, se eu pensar em comunicação, se eu pensar em correntes filosóficas onde apenas o nada existe, que negam terminantemente o futuro, que sentimento isso trará ao meu coração? Pensa comigo. A comunicação, o Espiritismo diz que há comunicação entre os mortos. Então o Espiritismo nos deixa muito claro que a família não se perde. Se a família não se perde, esses laços familiares não se rompem. Se esses laços familiares não se rompem, essa teoria do nada nega o meu reencontro com aquelas criaturas que eu mais amo, com aquelas criaturas com quem eu tenho mais afinidade. Isso é justo? Isso é amoroso? Quer dizer que nesse estágio que eu estou aqui, eu venho, volto, eu não cresço? Fico sempre, em termos evolucionais, na mesma condição, sem a oportunidade de novos aprendizados? Porque lembre-se, ao voltar ao todo universal, eu voltar ao oceano do qual eu saí, eu perco a identidade. Se eu perco a identidade, eu volto sempre na mesma condição. Então, amados, nós temos que aprender um pouco mais acerca da morte, principalmente tirar essas questões, essas superstições que a este assunto estão tão arraigadas. O céu e o inferno, eu tenho certeza que você já deve ter ouvido falar, são antagônicos. Céu está relacionado ao bem, inferno relacionado ao mal. Céu relacionado ao alto, inferno relacionado a abaixo. Já ouviu esse tipo de expressão? Onde essas duas figuras são antagônicas? Pergunto eu a você. Se em razão de algum malefício que eu tenha feito, se em razão de alguma situação, né, de algum pecado, eu já estiver sendo condenado ao inferno, pergunto eu a você, para que é que eu vou me esforçar, se eu já sei que eu vou para o inferno? Para que é que eu vou tentar me melhorar, se eu sei que após a minha morte, eu irei ao inferno? Isso é consolador? Isso torna o nosso coração mais alegre, mais feliz? Para que é que eu vou me sacrificar se eu já estou condenado? Onde fica o céu? Onde fica o inferno? Onde fica o purgatório? Será que é alto? Baixo? Será que essas informações são totalmente verdadeiras? Com o Espiritismo, o céu e o inferno
Essa obra deixa muito claro. Não há mais espaços circunscritos, céu é para cima e inferno para baixo. Não. Ficou confuso? Calma. Céu e inferno é estado desta alma, é estado desse espírito. Então o inferno está em toda parte. Assim como o céu está em toda parte, é estado da alma. E o céu igualmente estará onde houver almas felizes. As penas, então, não podem ser eternas. Porque se as penas forem eternas, eu não estou diante de um Deus justo, um Deus bom, um Deus sábio. E se Deus é perfeito, essa condenação eterna aqui não existe. Por um outro lado, Kardec pondera, se essa condenação eterna existe, então eu tenho um problema em relação à conceituação de Deus. Então esse Deus não é perfeito. Como sabemos que Deus é perfeito, só nos resta admitir que a condenação das penas eternas não pode existir. Tá ficando mais claro? Olha aqui outra coisa interessante, purgatório. Já ouviu falar em purgatório? Primeira coisa, purgatório não é criação de Deus. O purgatório foi uma criação dos homens. E este purgatório, né, como é que ele é visto? Como é que nós aprendemos lá, né, nos nossos ensinos? Que era um espaço não tão agradável, era um espaço, né, como se fosse um inferno, mas um inferno menos doloroso, menos tenebroso, onde as almas aí ardem também, né? Embora num fogo mais brando. Pergunto eu a você, fogo brando ou fogo alto? Não arde do mesmo jeito? Fogo brando ou fogo árduo ou fogo alto? Não machuca do mesmo jeito? Então, este purgatório, como ele é visto aqui, também nos traz a ideia de um ambiente doloroso. O que é purgatório? Kardec pergunta. E os espíritos nos respondem. É o estado onde eu depuro as minhas falhas. Por exemplo, planeta Terra. O planeta Terra pode ser o nosso purgatório. Por quê? Porque é aqui que eu estou passando pelas minhas experiências. É aqui que eu estou passando pelas minhas provas e expiações. Não é mais consolador do que associar isso a um fogo eterno? Está pronto para um outro item? Código Penal da Vida Futura. Nós vamos encontrar isso lá no capítulo 7º dessa obra. E neste capítulo 7º dessa obra, Kardec nos diz que eu sofro, e à medida que eu sofro, eu vou melhorando, não só em termos de sentimento, não só em termos de ações. Mas vamos parar para pensar. Eu não estou aqui só para sofrer. Lembre-se, céu e inferno está relacionado ao estado da alma. Então, os indivíduos, as pessoas que aqui se encontram, têm os sofrimentos na medida e no remédio e na dose certa para a sua evolução. É como se fosse uma lição numa escola. Você aprendeu a lição, está pronto para a próxima. Aprendeu tudo relacionado àquele ano onde você está? Está próximo para ir, está pronto para ir para o próximo ano. Passa do primeiro para o segundo, do segundo para o terceiro, do terceiro para o quarto. Precisa necessariamente dar uma paradinha em alguns anos? Sem problema nenhum. Não existe isso de sofrimento eterno, de condenação eterna. Na medida que aprendemos a lição, passamos por próximas experiências. E toda imperfeição é decorrente do quê? De alguma falta que dela decorreu. E automaticamente, como eu violei as leis divinas,
a ação traz em si o próprio castigo. E esse castigo que é consequências naturais e inevitáveis dessas violações às leis divinas às quais eu pratiquei. Posso corrigir as minhas imperfeições? Lógico que sim, é natural, né? Mas eu vou precisar do quê? De vontade, de perseverança. Então é importante nós nos lembrarmos que sofrimento e felicidade depende da postura que eu adoto enquanto eu estou passando por aquelas experiências nesse meio onde nós vivenciamos. Como o Espiritismo vê a morte? Já parou para pensar acerca da morte? A morte é cercada de grandes mistérios e a alma, o que é a alma se não um espírito encarnado? Essa alma pode ser entendida, né, como estou aqui vivenciando experiências através de um corpo físico. Então essa alma não é uma abstração. Essa alma, ela existe. Se ela existe, ela possui um corpo etéreo que a torna um ser definido, né? E a alma é uma individualidade. Você já parou para analisar os membros da sua família? Tem alguém lá igualzinho, igualzinho? Igualzinho em aptidões? Igualzinho em percepções? Igualzinho em sentimentos? Você deve estar pensando aí, mas eu conheço gêmeos. Gêmeos podem até ser idênticos na aparência, mas olha o modo de sentir de cada um deles. Somos individualidades extraordinárias. Somos indivíduos únicos. Se somos indivíduos únicos, amados, os que nos são caros não podem ser perdidos. O mundo corpóreo e o mundo espiritual constantemente se auxiliam, constantemente se conversam. E Kardec desenvolve isso através de um outro livro que vocês já, se não estudaram, nós vamos estudar, que é o livro dos médiuns, que é o meio pelo qual, né, o mundo corporal recebe as notícias desse mundo espiritual. Mediunidade, médiuns. A dúvida sobre o futuro, a partir desse instante, já não se faz mais. Eu tenho certeza de que, como espírito que sou, o futuro existe. Eu tenho certeza que nada, absolutamente nada, se perde acerca de famílias. Então, a morte é desmistificada. Aqueles que estudam com profundidade, aqueles que conhecem com profundidade, não temem mais a morte. Por quê? Porque eu já sei que eu vou reencontrar aqueles a quem eu amo. Eu já sei que eu vou reencontrar aqueles que me são caros. Então nós esperamos com mais tranquilidade, com muita tranquilidade, como uma libertação, essa ida, essa volta ao plano espiritual e não mais como nada. Então essas teorias materialistas estão totalmente refutadas. Não é bem mais consolador? Pensa comigo. Não é bem mais consolador do que imaginarmos que não existe o nada? E que temos que viver apenas e somente apenas pelas questões materiais que nós estamos aqui, as nossas paixões, os nossos gostos, os nossos desejos? Não dá muito mais tranquilidade essa teoria que nós encontramos nesse livro Céu e Inferno? Temos mais informações. Você já parou para pensar o que são os anjos?
Tanta coisa se falam dos anjos, que eles têm asas, que eles voam, não é assim? Você já ouviu falar de anjo? Esse livro explica o que são anjos. E nos diz o seguinte, olha, são as almas dos homens que atingiram um grau de perfeição possível, acessível a essas criaturas. E que esses anjos já gozam de uma felicidade. A felicidade daqueles que atingiram a perfeição máxima que lhes é permitida. São criaturas que já nos amam. São criaturas que nos querem bem. São criaturas que se importam conosco. Não tenha dúvidas. Um dia você também será um anjo. Já ouviu falar também em demônios? Já ouviu? O que são esses demônios? Também alma de homens. Mas que tipo de almas são essas? São espíritos que ainda se comprazem em fazer o mal. E por que eles se comprazem em fazer o mal? Porque ainda estão muito arraigados a essas camadas e sentimentos inferiores. Anjos e demônios são almas de homens que fizeram escolhas. Você já se perguntou, com sinceridade, hein? Já se perguntou se é da morte mesmo que você tem medo? Ou por detrás desse sentimento, o que você teme é o momento da transição, o momento da passagem. É aí que está o seu medo? Tem esse tipo de pensamento? Será que eu vou sofrer? O que é que eu vou encontrar? Para onde é que eu vou? O que é que vai me acontecer? Tem esse tipo de dúvida? Kardec trata desse assunto na segunda parte, no primeiro capítulo, que ele chama de transição ou passamento. Depende da tradução que você encontrar, porque nós temos várias traduções acerca da doutrina dos espíritos, acerca do espiritismo. Nessa segunda parte aqui, é descrito com detalhes, minúcias, como ocorre a transição após a morte. Você pode tirar as suas dúvidas. E lembre-se, neste capítulo extraordinário, os espíritos nos trazem a seguinte informação, que nesta transição, que neste período onde acontece a morte orgânica do corpo físico, o espírito, que é chamado de alma, se despreende. Mas esse despreendimento não é brusco, é algo suave. Ele acontece aos poucos. E também é nesse capítulo que Kardec deixa muito claro para nós que nunca estamos abandonados, que nesse instante nós somos socorridos por uma equipe linda, maravilhosa, que nos ama e que vem nos auxiliar neste momento. Não fica mais tranquilo o nosso coração? Não fica bem mais suave, bem mais tranquilo, bem mais sereno essas informações acerca da morte? Em vez da gente imaginar que eu vou para um lugar físico separado, para cima ou para baixo? Não é mais consolador? Não acalenta mais o seu coração? Pensa comigo, acalenta ou não acalenta seu coração? Kardec explica, quase no finalzinho desse item, desse capítulo, né, que está lá na segunda parte, na introdução, o passamento ou a transição, que o Espiritismo não tem a pretensão de ser, né, ou de assegurar a salvação da alma. Não é o Espiritismo que salva a sua alma. E não é o Espiritismo como única doutrina, a única,
que vai fazer isso? Não. Ele afirma, o Espiritismo, com as informações que traz, o Espiritismo, com os conhecimentos que desperta naquele que a estuda, traz principalmente sentimentos, inspirações e disposições que dá a esse espírito a compreensão e a tranquilidade necessária, fazendo-o compreender o quê? Que ele precisa melhorar. Que ele precisa fazer uma transformação interior muito grande. Que ele precisa aprender a amar. Que é o amor que será e que trará a ele toda a paz e amor necessário. Não é Espiritismo que salva ninguém. Quem te salva é você mesmo, com uma determinação interior muito grande de querer fazer o bem, de querer fazer mudanças. Não é interessante essa postura? E olha que interessante, nós encontramos numa outra obra que vale muito a pena você conhecer, que é o Livro dos Espíritos, lá na questão 783, onde Kardec pergunta aos espíritos superiores: o aperfeiçoamento da humanidade segue uma marcha progressiva? E eles dizem para nós que é um progresso, que existe um progresso regular. E que este progresso regular é um progresso regular e lento. A natureza não dá salto. E que resulta pela força das coisas. E que, olha que complementação na questão 793. Somente a educação pode transformar os homens. E essa transformação aqui vai acontecer pelo processo de educação do espírito. Essa educação não só intelectual, porque eu preciso entender intelectualmente como as coisas acontecem ao meu redor, mas principalmente pela educação moral. Precisamos entender como temos que nos relacionar com as outras pessoas. Como eu posso ser a diferença lá no meu lar? Já parou para pensar nisso? No plano espiritual? É igualzinho. Se aqui eu posso fazer a diferença, quando eu volto ao mundo espiritual, eu também posso fazer a diferença. Se eu me educo aqui no plano espiritual, eu também posso me educar. Estudo no plano espiritual igualzinho como eu estudo aqui no plano material. Não vamos nos esquecer que são apenas dimensões diferentes. O progresso? Não duvide. Nós vamos voltar muitas e muitas e muitas vezes. Preste atenção aqui, ó. O Evangelho segundo o Espiritismo nos diz que existem 5 mundos. Mundos primitivos, mundo de provas e expiações, que é o mundo do planeta Terra, mundos de regeneração, mundos felizes e os celestiais. Os Espíritos nos deixam claro que o planeta Terra está caminhando para a regeneração. Olha que lindo, já estamos caminhando para a metade do percurso que nós temos que fazer. Então nós vamos voltar várias e várias vezes. Para quê? Para aprender. Então o mundo espiritual, esses que se encontram na dimensão espiritual, reencarnam-se, são os nossos bebês, são os nossos filhos, são os nossos companheiros que nascem, crescem, se desenvolvem, amadurecem e um belo dia esse corpo físico é devolvido à natureza e esses irmãos que convivem conosco voltam ao mundo espiritual carregado dessas suas experiências. Não é acalentador
percebermos que são os mesmos espíritos e que a reencarnação é uma lei. E é somente pela reencarnação que nós vamos fazer esse trabalho principal de percepção do que é que eu preciso transformar em mim, moralmente falando. O que é que eu tenho que abraçar para entender o que é o amor? Kardec evocou muitos espíritos, muitos mesmos. Nessa segunda parte dessa obra, O Céu e o Inferno, nós temos 66 comunicações. E para nos provar, né, para que ele fez essas evocações todas? Para nos provar que existe um mundo espiritual. E que este mundo espiritual, que é a nossa verdadeira morada, nós não precisamos ter medo. Que a providência divina é maravilhosa. Isso não é maravilhoso? Não é maravilhoso? Não acalenta o teu coração? Não te deixou mais sossegado? Tem curiosidade para saber o que está contido nessa segunda parte? Aqui, ó. 66 comunicações mediúnicas, trazendo informações do estado de espírito, do sentimento de espíritos felizes, espíritos em condições medianas, espíritos sofredores, suicidas. Os nossos companheirinhos que cometeram esse ato, eles vêm nos dizer como é que eles estão sentindo. Criminosos arrependidos, espíritos endurecidos e expiações terrestres. Ficou curioso? Dá uma olhada na obra. É linda demais. É espetacular esse livro. Vale a pena nós nos debruçarmos para estudar as informações e os conteúdos que se encontram nessa obra. Gostou? Achou interessante? Será que você conseguiu entender tudo aquilo que nós conversamos? Responde a essas perguntas aqui, ó. Qual é o principal objetivo da obra Céu e Inferno? Como é que a obra está estruturada? E como devemos nos preparar para a morte e para a vida espiritual? A bibliografia se encontra aqui, você pode consultar. E lembre-se, nós nunca estamos sozinhos. Jesus e a sua equipe vela por você e toda a sua família. Muita paz a todos.